Bem, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite de estar participando dessa atividade que me parece extremamente importante e interessante. Eu acho que tudo aquilo que complementa as atividades que nós, professores da Poli, a gente oferece dentro da sala de aula é extremamente bem-vindo. E essa oportunidade de vocês estarem interagindo com alunos de outras formações, que outros backgrounds, tanto cultural como também dessa vivência acadêmica, eu acho extremamente importante. E eu espero poder estar contribuindo na discussão desse tema, que é o tema do futuro das cidades e especificamente a questão da reestruturação das cidades. Me deram meia hora para fazer a minha apresentação, o Carlos também vai fazer uma apresentação de meia hora e a ideia depois é a gente conversar durante meia hora. Então esse é mais ou menos o programa até as 10h30 e vamos tentar aproveitar da melhor forma possível essa apresentação. Essa minha apresentação ela vai estar disponível para vocês, não sei de que forma, a organização aí vai colocar isso, não sei se num site ou em algum lugar, mas de qualquer forma, não se preocupem em eventualmente escrever ou anotar as coisas que eu for apresentar, porque isso vai estar sendo disponibilizado, vai estar disponível para vocês. Bom, então, aquilo que me foi pedido foi exatamente a gente conversar um pouco sobre essa questão de reestruturação das cidades dentro desse âmbito mais geral que é de futuro das cidades, e provavelmente vocês já conversaram sobre esse assunto bastante entre vocês e também com alguns palestrantes que apresentaram o tema do futuro das cidades. Eu vou... vamos ver como é que eu uso isso daqui. O que é o futuro das cidades? De que futuro das cidades a gente vai estar conversando? Eu acho que essa é uma primeira pergunta que a gente pode se fazer. Será que é um futuro desse que foi previsto no filme Blade Runner de 1982? Olha que coisa incrível. O cara conseguiu fazer, o Ridley Scott conseguiu fazer esse filme em 1982, há mais de 30 anos atrás, com uma visão de futuro de cidades. Mas uma visão de futuro de cidades também é importante a gente analisar como é que também alguns outros cineastas, esse, por exemplo, o Fritz Lang, em 1927, já antevia uma cidade dentro da visão que ele tinha de futuro das cidades. Então, é um pouco essa discussão. Para onde que a gente vai? Como é que a gente vai conseguir chegar a esse futuro? E é lógico que tem muita gente aqui pensando em tentar prever esse futuro. Qual vai ser esse futuro que nós vamos ter? Mais do que prever o futuro, quando eu digo, e a gente discute futuro das cidades, não é muito esse exercício de astrólogo, de tentar imaginar como é que esse futuro que virá. Mas mais do que isso, eu acho que é a gente tentar construir hoje o futuro da cidade que eu quero amanhã. O exercício nosso, o exercício dentro da engenharia, é o exercício de estar construindo o futuro que eu quero, e não apenas imaginar o futuro que acontecerá. Porque se a gente não fizer nada, o futuro pode ser absolutamente catastrófico. Então, o que nós conseguimos fazer hoje é aquilo que a tecnologia, a técnica, todo o trabalho que a gente conseguir desenvolver agora, isso vai estar contribuindo para quê? Para aquele futuro que eu quero que aconteça. Então, é bonito a gente imaginar o futuro, mas também nos parece mais importante eu construir esse futuro que eu quero. Tem aqui uma série de sites, uma série de filmes que depois vocês podem acessar, que mostram um pouco essa visão de futuro, inclusive de algumas propostas de futuro que eu acho que extremamente interessantes para vocês imaginarem como é que outras pessoas estão prevendo o futuro, desde a utilização
de painéis solares, até sistemas de mobilidade. Tudo isso, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver muito material de referência. Não só no YouTube, mas também no Google. Mas o que eu estou preocupado é imaginar de alguma forma o futuro das cidades e tentar ver o que eu posso fazer no dia de hoje. Então, a primeira questão que é inequívoca, e eu não estou falando só de cidades brasileiras, mas eu estou também falando de cidades fora do Brasil, é que vai existir e continuará existindo o crescimento das cidades. As cidades, elas crescem, elas vão continuar crescendo, o número de pessoas morando nas cidades vai continuar crescendo, e isso é inevitável no mundo inteiro. Algumas cidades vão crescer a uma velocidade maior que outras, algumas cidades a uma velocidade menor, mas o mundo inteiro está se urbanizando. A segunda questão é de que no futuro, realmente, nós teremos uma saturação dos serviços. Serviços de abastecimento de água, de drenagem, de transporte coletivo, nós vamos ter uma saturação dos atuais. Se hoje os serviços já estão saturados, imaginem como estará a situação daqui a 5, 10, 20, 50 anos. Então, teremos, sem dúvida, uma saturação dos serviços, resultado do crescimento da população nas cidades. As atuais redes das cidades existentes, elas estão se envelhecendo. Algumas já estão envelhecidas. Elas foram projetadas e construídas com tecnologias que hoje já estão superadas. Sistemas de abastecimento de água, de distribuição de energia elétrica, de coleta de esgoto, de drenagem urbana, as redes nas cidades já estão envelhecidas. E nós temos esse desafio de trocar, de substituir essa rede. Como é que a gente faz isso com a população morando nas cidades? Depois, teremos recursos financeiros limitados, isso é óbvio. Nós não teremos dinheiro, recursos financeiros, para poder enfrentar todos os problemas que a gente tem, né? Hoje a gente já está observando que o país está numa crise financeira muito importante. E as cidades não têm dinheiro para conseguir enfrentar os seus problemas. Depois, teremos sim necessidade de pessoal técnico especializado em saber enfrentar as questões urbanas. Hoje, a gente tem muito especialista e pouco generalista para poder conseguir entender a generalidade da necessidade das nossas cidades. Teremos cada vez mais sistemas administrativos complexos. Teremos que saber gerir de maneira adequada um sistema que irá se tornar cada vez mais complexo, com a participação no Brasil especificamente de níveis de governo diferentes, município, estado e união. Qual é a responsabilidade de cada um desses níveis de governo? Depois, teremos uma participação cada vez maior da iniciativa privada através dos processos de concessão. Essa é a realidade daquilo que a gente está vivenciando em muitos países. O que a gente observa é que o poder público tem cada vez menos recursos financeiros e capacidade de gestão e vai ter sim que ter a participação da iniciativa privada. Depois, meio ambiente e mudanças climáticas. Eu não preciso falar muito profundamente sobre essa questão. Nós estamos vivenciando esse momento de mudanças climáticas e isso está impactando e irá impactar o futuro das nossas cidades. E, finalmente, isso daqui não está colocado numa ordem de importância, mas eu coloquei apenas alguns aspectos que nos preocupa quando a gente discute a cidade do futuro. E a questão que me parece também extremamente importante é como é que a gente vai conseguir lidar com a participação da comunidade. Como é que a sociedade participa na definição dos destinos dessa cidade que ela quer, né? Como é que você vai fazer isso? Através das organizações de bairro, através dos conselhos,
como é que a cidade, como é que o cidadão opina sobre aquilo que ele quer no futuro. E essa participação é importante, eu preciso saber como é que eu vou organizar essa população. Então, sem querer prever o futuro, o que eu estou tentando fazer é construir este futuro a partir de tendências que eu consigo registrar no dia de hoje. E aí, a gente entra na discussão específica, que é a discussão da reestruturação da cidade, que foi o tema que me foi dado. Primeira coisa que é fundamental para todo mundo. Esse é um slide de Brasília. Brasília é uma das poucas cidades no Brasil e também uma das poucas cidades no mundo que é uma cidade projetada. O que é uma cidade projetada? Uma cidade projetada é uma cidade que eu parto do zero, do inexistente, de uma área rural, e vou lá, desenho uma cidade no papel e transformo essa cidade desenhada no papel numa realidade. Quantas cidades no mundo eu tenho? São muito poucas. Aqui no Brasil, são menos de 10 cidades que foram projetadas, cidades que foram desenhadas. O Brasil tem 5.500 municípios. Somente 10 desses municípios eles foram projetados. Todos os outros municípios eles foram acontecendo. São Paulo, Rio, Belém, Salvador e ali no cantinho Santos. São cidades que aconteceram. Elas não foram projetadas. Elas não são cidades que são resultado de um processo desenhado de intenção. Quero que a cidade seja dessa forma. Ela vai acontecendo. E como ela vai acontecendo, essa ideia de reestruturação é uma ideia extremamente importante. Quando eu digo que a cidade ela não foi desenhada, eu reconheço que partes da cidade podem ser desenhadas. Veja bem, eu não estou utilizando a palavra planejada. Planejamento é um processo. E todas essas cidades hoje, ela tem um planejamento. Você pode imaginar que o planejamento é bem feito ou mal feito, mas elas são planejadas. A questão é a utilização correta da palavra. Elas não foram projetadas, no sentido de que tem uma intencionalidade para que a cidade seja da forma como ela é. Então, a grande maioria das cidades brasileiras, se não a totalidade das cidades brasileiras, elas não foram projetadas. Brasília é um exemplo, Palmas, em Tocantins, é outro exemplo, partes importantes da cidade de Belo Horizonte foi projetada, mas a grande totalidade das cidades elas não foram projetadas. Então, o exercício de reestruturar a cidade se torna um exercício extremamente importante. Então, quando eu falo em reestruturação da cidade, eu posso estar falando em revitalização, reurbanização, renovação, restauração, reabilitação, retrofit e reconstrução. O que eu vou estar fazendo? Cada uma dessas palavras tem um significado diferente. Reabilitar é diferente de requalificar, que é diferente de retrofitar, que é diferente de reconstruir. Todas essas palavras a gente pode colocar dentro da ideia da reestruturação de uma cidade. E eu vou dar, então, para tornar a nossa conversa um pouco mais concreta, 3 exemplos de reestruturação. O primeiro exemplo importante de reestruturação urbana é o Porto Maravilha. A gente está acabando de sair das Olimpíadas, a gente está entrando nas Paralimpíadas e a cidade do Rio de Janeiro fez
uma reestruturação importante na área do porto. Esse projeto, denominado Porto Maravilha, foi um projeto onde procurou-se revitalizar uma área da cidade do Rio de Janeiro que estava subutilizada. A primeira coisa que conseguiu se fazer foi retirar essa estrada, essa avenida perimetral, que impedia que houvesse uma proximidade da cidade do Rio de Janeiro com a área do porto. Ao demolir essa via perimetral que estava aqui, você consegue aproximar todos os armazéns do porto para a cidade. E com isso você consegue criar uma nova situação urbana na cidade do Rio de Janeiro, que foi um resultado extremamente interessante, extremamente importante. E o que é mais interessante dessa história toda é que isso tudo conseguiu ser feito com recursos da iniciativa privada. Ou seja, o setor imobiliário se mobilizou junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro e, com isso, eles conseguiram obter recursos financeiros para reestruturar esta parte do Rio de Janeiro. Então, esse é um exemplo concreto de reestruturação de cidades e é um exemplo extremamente recente. O segundo exemplo é um exemplo que pode ser utilizado, mas eu acho que é um exemplo interessante de discussão. Aqui do lado direito, a gente tem o Minhocão, o conhecido ex-elevado Costa e Silva, que agora mudou de nome e é presidente João Goulart. Existe muita discussão sobre como eu conseguiria reestruturar essa área da cidade, demolindo ou não demolindo o Minhocão, né? No caso anterior, já tinha sido tomado essa decisão de demolir a Avenida Perimetral. No caso de São Paulo, você está discutindo se esse elevado deve ser demolido ou não. Talvez agora, com o sucesso do exemplo do Rio de Janeiro, talvez essa discussão volte a acontecer. Mas uma das ideias em não demolir esse Minhocão era transformar o Minhocão de uma via elevada num parque, né? Então, esse é um exemplo concreto de uma possível reestruturação dessa cidade. E o terceiro exemplo, aliás, são 4 exemplos, e o terceiro exemplo que eu queria trazer para vocês é essa ideia de tornar a cidade mais verde, de tornar a cidade mais sustentável. Essa ideia não envolve um espaço localizado na cidade. Você pode começar por um lugar e expandir isso para o resto da cidade. Isso é factível? Isso é viável? Como é que você consegue fazer com que os proprietários dos imóveis transformem os seus imóveis em imóveis, edifícios que sejam mais ambientalmente sustentáveis? E não só isso, mas também como é que eu posso revitalizar áreas da cidade para que essas áreas da cidade se tornem mais verdes e possam propiciar um ambiente mais agradável. Então, eu tenho aqui 3 exemplos de reestruturação de cidade que pode ser uma maneira de eu conseguir melhorar a qualidade de vida da população. Porque, no fundo, o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida nas cidades. Uma outra ideia de reestruturação de cidade é transformar a cidade em cidades compactas. O que são cidades compactas? Cidades compactas são cidades onde maior número de população vive numa determinada área, fazendo com que essa cidade utilize menos transporte. Se você mora mais próximo do lugar onde você trabalha, você não precisa de muita distância, você não precisa de meios de transporte para você se locomover de um lugar para outro.
Então, se a cidade é mais compacta, eu consigo maximizar os recursos dessa cidade. Esse é um slide de uma cidade real, concreta, que é a cidade de Singapura. Singapura é uma cidade que levou ao extremo essa ideia de tornar a cidade mais compacta. Eu tive a oportunidade de visitar Singapura e realmente eles conseguiram obter esse resultado de uma cidade mais compacta, reestruturando toda essa cidade. É lógico que isso requer uma ação do poder público muito mais radical, né? A outra ideia de reestruturação de cidade é um pouco essa ideia de cidades inteligentes. Hoje, vocês vão ter, em prosseguimento a essa sessão nossa, uma conversa específica sobre Smart Cities. Smart Cities, o que é? É uma maneira de você utilizar da melhor forma possível os recursos hoje existentes vamos dizer, do mundo digital, né? É você começar a utilizar, tanto no que diz respeito à distribuição de energia, os smart grids, até a ideia de semáforos inteligentes, até a ideia de obtenção maior de dados, a questão dos big data, quer dizer, tudo aquilo que hoje diz respeito à utilização de tecnologia digital, utilizar essa tecnologia digital de uma maneira mais intensa dentro das nossas cidades. E com isso, de alguma forma, conseguir reestruturar as nossas cidades. E, finalmente, eu não poderia deixar de falar sobre a urbanização de favela como um assunto, me parece extremamente importante para você conseguir melhorar a qualidade de vida da população na cidade. Não só da pessoa que está morando dentro da favela, mas também das pessoas que moram no entorno da favela. Urbanizar uma favela significa você reurbanizar não só o espaço específico da favela, mas todo o seu entorno. Esse exemplo aqui é um exemplo da favela do Paraisópolis, em São Paulo, e aquilo eu tenho o antes e o depois. Como é que eu consigo implementar política de reurbanização, de urbanização de favelas, transformando aquele espaço, que é um espaço desordenado e caótico, num espaço de maior qualidade, fazendo com que a população não seja expulsa da favela, ou seja, fazendo com que a pessoa continue morando dentro da favela. Então, esse também é um outro exemplo de reestruturação urbana que eu queria deixar registrado aqui nessa nossa conversa. E, finalmente, que cidade que eu gostaria de morar, né? Eu gostaria de morar numa cidade como essa. Alguém conhece, alguém reconhece? Cidade de Florença, exatamente. Eu gostaria de morar em Florença. Por quê? Porque eu me sinto bem, porque eu gosto, porque é uma cidade compacta, que é uma cidade que não tem todas as tecnologias modernas que a gente possa imaginar, mas é uma cidade que atende muito bem à necessidade dos seus moradores e também da grande quantidade de turistas que visita essa cidade. Então, aqui está o meu e-mail, eu deixo aqui registrado. Quem quiser entrar em contato comigo, basta mandar um e-mail para mim. Eu vou deixar essas transparências aqui para vocês, mas de maneira bastante resumida, eu coloquei um pouco a minha visão de futuro de cidades e a minha visão de reestruturação dessas cidades. Vamos ter uma outra apresentação agora e depois eu me coloco à disposição para estar conversando com vocês. Tá ok? Muito obrigado, então. Bom dia. Primeiro, muito contente pelo convite de participar de um evento tão bacana quanto esse. Fico feliz porque é um evento plural, né? Quer dizer, acho que tem várias disciplinas envolvidas. Acho que isso, para falar de cidade, é essencial. Acho que a gente já passou dessa fase de cada um no seu quadrado, né? Acho que a cidade é muito complexa hoje para que
uma disciplina só consiga lidar com todo esse contexto, então acho que é muito bacana ter todo o envolvimento de várias disciplinas. Contente de participar de uma palestra com o professor, quer dizer, depois de uma aula dessa densa, acho que eu vou tentar dar um input para vocês do ponto de vista da arquitetura. Eu sou arquiteto, urbanista, mas quer dizer, urbanista acho que não é uma categoria muito bem definida hoje em dia. Eu faço pesquisas pelo IPIL, que é o Instituto de Pesquisa e Inovação, mas ao mesmo tempo eu trabalho no escritório de arquitetura e eu represento um escritório holandês de estratégias urbanas no Brasil. Então, na verdade, eu vou dividir a minha apresentação em 3 grupos, né? Quer dizer, primeiro uma contextualização do que, na verdade, já se falou sobre cidade, porque a gente não está inventando a roda aqui, então, quer dizer, já se falou muito sobre cidade, eu vou dar um input para vocês do que já foi discutido. Compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive, né, de vivências práticas, né, atuando na cidade em si, e uma perspectiva um pouco, eu diria, utopista ou até um pouco reflexiva sobre o futuro, né? Quer dizer, como abordar as cidades no futuro. Então, quer dizer, como a cidade se comportou, quais são as definições de cidade ao longo do tempo que a gente já teve, né? Acho que já se falou, o professor deu exemplo de Brasília, quer dizer, a gente tem toda a geração moderna que pensava a cidade como uma máquina, né? E o ser humano padronizado, né, na própria Revolução Industrial, quer dizer, todo imbuído desse contexto de padronização e de funcionamento. Quer dizer, a cidade deveria funcionar através dos seus setores, dos seus usos, e tudo muito bem definido como uma robótica que se tinha na própria Revolução Industrial. E se a gente olhar Brasília hoje, a gente já não consegue muito bem definir onde é o plano piloto, quer dizer, qual é a cidade planejada, porque a cidade cresceu de uma forma orgânica. Você tem todas as cidades satélites ao longo do plano piloto, que foi a área planejada, que acabaram um pouco corrompendo o planejamento inicial da cidade. Quer dizer, que era o planejamento da tábua rasa, que o professor comentou, partindo do zero. Quer dizer, você parte do zero, esquece o contexto e cria alguma coisa nova em cima disso. Se a gente pensar numa outra ótica totalmente oposta a essa, existe muito uma ligação hoje que o próprio Yang Gell, que vocês conhecem, quer dizer, está muito em pauta hoje, do viés humanista no urbanismo, né, na cidade. Isso já era muito discutido pela Jane Jacobs, né, quando ela retoma a ideia do cidadão no território urbano. Quer dizer, a gente deixa de falar da cidade como máquina e começa a pensar de novo na pessoa, no cidadão, na escala humana. Né, quer dizer, volta a pensar qual é a perspectiva que se tem de cidade nas calçadas, qual é a perspectiva que se tem de cidade do pedestre caminhando nas ruas, né, e qual é o ritual urbano. Quer dizer, o cotidiano passa a ser essencial na discussão da cidade, não mais uma filosofia utópica da máquina. Né? Depois disso, a gente tem outros pensamentos. Quer dizer, você tem os situacionistas que acabavam discutindo que a cidade, na verdade, é um grande coletivo psíquico. Quer dizer, todo mundo constrói a cidade através da sua interpretação da paisagem urbana. Não existe uma cidade só, mas existem várias cidades. Cada um percebe de uma forma e, na verdade, a paisagem urbana é resultado de toda essa percepção coletiva. Né? E aí surgem as derivas, quer dizer, você andar pela cidade, não sei se vocês já fizeram isso, é uma maneira de perceber a cidade de outra forma. Você sai de onde você está, de um ponto, e passeia pela cidade sem um destino definido e deixa com que as sensações comecem a te guiar dentro do território urbano. E a partir disso você começa a descobrir outras cidades dentro da cidade. É um pensamento diferente, né, do que a gente discute hoje, mas tem a sua relevância no contexto histórico. Aqui é uma imagem interessante do Archigram, não sei se vocês conhecem, mas eles acabaram discutindo a cidade do ponto de vista da tecnologia, quer dizer, o que a tecnologia desdobra na cidade, mas não a tecnologia em si, mas o que ela promove de interação com a cidade. Né? E aí surgem várias ideias hipotéticas, quer dizer, hipóteses urbanas, uma cidade que anda, quer dizer, uma cidade que se locomove, uma cidade que é composta por dispositivos, que você tem plug e desplug, que é um pouco do que a gente vive hoje com os aplicativos. Quer dizer, isso aqui já foi discutido muito lá atrás, e é interessante retomar esse assunto hoje, porque é extremamente pertinente no nosso contexto. O Ren Koolhaas definiu uma outra visão de cidade que também é relevante hoje, porque a gente continua sendo permeado por esse DNA de cidade, que é a cidade genérica. Quer dizer, com todo esse bombardeio que a gente tem de informação,
né? Quer dizer, as informações circulam muito rapidamente, as pessoas hoje se locomovem de uma maneira muito fácil através dos modais de transporte. Tudo se humanizou de uma forma muito rápida e muito intensa. Então, quer dizer, existe hoje um diferencial entre as grandes cidades no mundo, né? Os aeroportos, se você viaja de um aeroporto para outro, eles são muito parecidos, né? Os shopping centers, quer dizer, se perdeu a identidade quase em algumas grandes cidades. E aí você começa a ter grandes ícones, né? Você começa a ter prédios para tentar diferenciar uma cidade da outra, mas no fim, na hora que você olha num coletivo, eles começam a se parecer muito, né? Quer dizer, o próprio Ren Koolhaas, que é um arquiteto urbanista que defendia muito essa ideia e tentou explorar muito isso, anos depois projetou esse prédio na China, que é o Centro de Telecomunicações chinês, que nada mais é do que um objeto genérico dentro da cidade. Quer dizer, até ele, que sempre investigou muito isso, acabou, de alguma forma, sendo contaminado por esse processo. Quer dizer, não sei se isso é inevitável, mas é uma constatação. E aí a gente tem outras coisas, hoje mais recentes, né? Eu acabei estudando em Viena há um tempo, fazendo um mestrado em design paramétrico e urbanismo paramétrico, e isso é o que se praticou muito lá. Quer dizer, você consegue explorar, ou tenta, de alguma forma, explorar o Big Data e programar a cidade através de softwares, né? Como se a cidade fosse programável e você conseguisse dar soluções arquitetônicas para aqueles problemas da cidade através do Big Data. Assim, isso é praticado hoje, quer dizer, você pega arquitetos como a Zaha Hadid e outros arquitetos, grandes arquitetos que promovem intervenções urbanas em grande escala através desse tipo de approach, né? E isso vem muito de uma filosofia deleuziana, né, de entender a cidade como um campo de relações, na verdade. E isso, vamos dizer que é uma provocação muito vanguardista da promoção do urbanismo e do trabalho do urbanismo hoje no mundo. Paralelo a essa ideia, surge uma outra vertente, que é um tanto quanto inusitada, de entender a cidade na contramão de tudo isso. A cidade deixaria de ser um campo de relações, né, e ela passaria a ser, na verdade, um grande objeto, como a cidade fosse um grande artefato, e como se não existisse mais uma diferença entre os componentes da cidade. Quer dizer, isso é baseado muito na ontologia, na filosofia discutida pelo Graham Harman, onde ele promove uma questão chamada de ontologia plana. Quer dizer, não existe mais diferença entre ser humano e uma mesa. Todos os componentes da cidade têm o mesmo peso, porque nós também somos limitados do ponto de vista de interpretação da cidade. Claro que em diferentes níveis de hierarquia, quer dizer, eu consigo perceber coisas que uma mesa, obviamente, não conseguiria, mas talvez os pássaros consigam perceber coisas na cidade que eu não consiga. Então ele democratiza de uma forma a interpretação das cidades, dizendo, não, tudo na cidade é um objeto. Não importa se é um ser humano, não importa se é um prédio, não importa se é uma mesa. Quer dizer, isso é uma discussão muito filosófica, claro, eu estou abrindo a caixa aqui, né, acho que, não sei, a maioria de vocês deve ser engenheiros e eu sou arquiteto, eu estou tentando sair um pouco da caixa para expandir o que está sendo discutido aqui. Tá? E aí, acho que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive práticas, né, na verdade, de trabalhar na cidade existente, reestruturando a cidade existente, em ações, na verdade, que vão um pouco na contramão de atuação na macroesfera, quer dizer, não na escala urbana do ponto de vista de discussão política, econômica na macroesfera, mas atuações mais pontuais, né, e talvez que funcionariam mais como acupunturas urbanas, que é um conceito explorado mundialmente, mas que no Brasil o Jaime Lerner acabou desenvolvendo mais até nos trabalhos que ele fez em Curitiba, que também é uma cidade que parte dela foi planejada, mas ela teve vários pontos de atuação que acabam nada mais sendo do que incisões pontuais no tecido urbano e que reverberam no entorno. Né? Então, eu vou mostrar alguns projetos que eu participei e que tiveram um pouco esse viés de trabalhar como incisões pontuais na cidade. O primeiro deles, na escala do equipamento urbano, foi o que a gente desenvolveu no IPIL no ano passado e esse ano ainda continua, é uma intervenção no Largo da Batata, em São Paulo, que é um projeto também de reestruturação de uma área da cidade, onde foi feito um concurso, quer dizer, é um projeto super complexo, vários arquitetos participaram, várias disciplinas envolvidas e chegaram numa solução que hoje é pouco explorada pela cidade, quer dizer, as pessoas não usam muito esse espaço porque é um espaço árido, é um espaço muito top-down, né? Quer dizer, o gênio criativo propôs uma solução e os cidadãos, os usuários, acabam não usando essa praça como deveria, ou como se esperava. E aí a ideia, nesse primeiro processo que a gente desenvolveu, foi de inserir dentro dessa praça
equipamentos urbanos que pudessem, de alguma forma, criar uma outra identidade das pessoas, dos usuários com o lugar. Quer dizer, é sair de um espaço para um lugar. Quer dizer, aquilo passa a ser um território. Alguém usa, alguém se apropria, alguém se identifica com aquele lugar. E aí isso passa por linguagem, passa por tecnologia e passa por participação dos usuários da praça. Então, a primeira intervenção foi um banco, na verdade, que visava criar sombra e espaços sombreados, porque não tem uma árvore nessa praça, quer dizer, você não consegue ficar lá porque é um calor infernal. E aí a ideia foi começar a trabalhar dentro dos equipamentos urbanos para promover essas áreas de sombreamento, de conforto, áreas de encontro através desses bancos. Né? E isso foi feito um concurso e algumas pessoas que se inscreveram, participaram, desenvolveram, foram feitos alguns protótipos e implementados agora esse ano na praça. O outro mobiliário urbano que ganhou uma das propostas já tinha um viés um pouco mais lúdico. A ideia não era só criar espaços de sombra, mas criar como se fossem obstáculos que as pessoas pudessem usar de alguma forma. Seja como se fosse um playground, seja usando como um banco, enfim. E usando tecnologias de prototipagem em madeira para poder criar essas estruturas novas dentro da praça. O terceiro deles, que aí é um pouco mais, digamos assim, ousado do ponto de vista técnico e tecnológico, saiu de uma solução paramétrica de criar uma área de brises, né, usando material reciclado, para criar também pontos de sombreamento e que à noite acabam sendo usados também como pontos de encontro, porque eles têm as próprias iluminações individuais e criam uma atmosfera mais lúdica na praça. Né? Isso pode não parecer muito, mas trouxe as pessoas de novo para a praça, que ela estava totalmente vazia. Quer dizer, essa praça era usada só por manifestações, eventualmente, e esses equipamentos, de alguma forma, começaram a reativar o espaço urbano. Né? São soluções simples, relativamente baratas, quer dizer, a verba para isso não foi uma verba alta, usando material reciclável e usando tecnologia de ponta hoje, através de prototipagens em madeira e de materiais em PVC reciclado. Uma outra participação que eu tive num projeto já mudando um pouco de escala, quer dizer, saindo da escala do equipamento urbano, mas passando para a escala da tipologia urbana, é uma referência da Holanda, que também poderia ser aplicado aqui, porque a gente tem isso muito dentro das cidades. Quer dizer, são áreas que não são utilizadas, áreas residenciais. Essa área era uma quadra residencial que começou a perder valor dentro da cidade, porque não recebia investimento público, a iniciativa privada já tinha consumido todo o estoque de potencial construtivo, e os moradores queriam simplesmente mudar essa atmosfera da tipologia da casa. Né? E através de uma microgestão entre os moradores, começaram a surgir ideias de como mudar essa atmosfera e autofinanciar esse processo de mudança. Quer dizer, independente da iniciativa privada ou do investimento público. E a ideia é relativamente simples, quer dizer, as coberturas dos edifícios, que eram só utilizados pelos telhados, começaram a ser utilizadas como espaço de permanência, criando outros ambientes dentro da casa, quer dizer, outros quartos, outras salas, e terraços que, de certa forma, poderiam ser compartilhados. Ou criando mais espaços para vaga, por exemplo, que ao mesmo tempo que gerava um espaço para vaga que poderia ser locada, porque é uma demanda existente na Holanda, quer dizer, a vaga é valiosa porque não tem espaço para parar o carro, e aí em cima disso ainda se criava uma praça, que era uma área verde para os próprios moradores, que não existia, quer dizer, uma área de convívio. Começa a acontecer um ganha-ganha através da participação dos moradores e dessa sinergia entre as pessoas que usam os espaços efetivamente. São soluções relativamente simples e baratas, mas que começaram a promover mudanças estruturais dentro da tipologia e dentro da quadra. E aí você começa a ter mudanças de atmosfera, quer dizer, antes uma rua, que era uma rua só de veículos, passa a ser uma praça linear, na verdade. Ela acaba virando o ponto de encontro dentro disso. É o que a gente tem um pouco nas vilas aqui em São Paulo e no Brasil. Né? Dentro da tipologia também existiu essa mudança, quer dizer, você começa a criar outras dependências dentro da casa. Isso agrega valor para a moradia, agrega valor para o proprietário. Quer dizer, a gente também tem que pensar do ponto de vista econômico. Isso também gera valor. E isso ajudou a autofinanciar o processo, quer dizer, de mudança, através dessas mudanças, todas que os próprios moradores começaram a promover. Aqui tem um detalhe um pouco do que aconteceu com a rua, quer dizer, isso está em processo de transformação, está sendo executado. A praça, que é sobre as vagas hoje, quer dizer, toda a comunidade ganhou um espaço de convívio que antes não existia. Né? Isso agregou muito valor para a moradia e autofinanciou o processo de mudança. E aqui uma perspectiva ilustrativa de qual era a proposta de mudança.
né, que os moradores mesmos estavam propondo. Então, o processo de participação e de autogestão aqui foi crucial nessa transformação toda da quadra, através da tipologia urbana, quer dizer, através da tipologia da residência em si. Aí a gente parte um pouco para uma outra escala, saindo da escala do equipamento urbano, da tipologia, pensando na quadra, né? Quer dizer, que também é uma escala que é possível de manobrar sem que você tenha que fazer grandes esforços políticos e de gestão. Quer dizer, às vezes eu interpreto como se a gente estivesse fazendo grandes mudanças estruturais, como o professor mostrou, da transformação do Minhocão, você acaba tendo que pilotar, ou manobrar um Boeing dentro da cidade, né? Porque tem muitos agentes envolvidos. E nessas escalas, talvez você consiga ter soluções mais pontuais e, de alguma forma, um pouco mais líquidas, no ponto de vista de qual o resultado que ela entrega para a cidade de transformação. Isso na quadra, a prefeitura de Utrecht, na Holanda, também contratou um escritório e outras várias disciplinas envolvidas para transformar a cidade e uma das quadras num ponto de saúde para a cidade. Como é que a cidade pode tornar o cidadão mais saudável? Esse era o desafio, através da mudança de uma quadra. Então se criou um piloto para uma quadra, e aí foi uma iniciativa público-privada, quer dizer, a prefeitura contratou, as empresas que têm sua sede no local abraçaram a ideia, e os escritórios todos envolvidos participaram nessa mudança. E algumas soluções que também acabaram sendo benéficas para todos os agentes envolvidos, no fim. Por exemplo, a abertura de novos corredores verdes, que não precisariam estar necessariamente nas avenidas, nas grandes avenidas, porque é onde você tem a maior quantidade de emissão de poluentes. Você começa a criar alternativas de corredores verdes para o pedestre caminhar, onde você pode ter as ciclovias. É mais barato você investir nessas perimetrais do que, por exemplo, nas avenidas principais, né? Você tem um ganho de qualidade do usuário, né, do cidadão, e ao mesmo tempo barateia uma solução de implementação na cidade. A captação de água ou a drenagem de água dentro dos canais, através de soluções simples, como filtros de água que foram instalados ao longo dos canais. Isso começa a trazer qualidade ao longo da paisagem urbana. O uso das coberturas dos edifícios, que também até então não era explorada, como áreas de lazer, por exemplo, com áreas de esporte, ou até como grandes áreas de museu a céu aberto. Quer dizer, a pessoa não necessariamente precisa ir no museu para absorver algum tipo de informação cultural. Ela, ao longo do caminho do trabalho para casa, ela consegue, de repente, visitar exposições temporárias ao longo da cidade. Isso também reflete em saúde e qualidade de vida. E não é uma solução homericamente cara para a cidade, né? Isso tudo são soluções factíveis e que estão sendo implementadas hoje na cidade de Utrecht. Aqui tem algumas perspectivas ilustrativas do que isso é. A própria microgestão de uso, quer dizer, você, na estação de trem, por exemplo, que abraçava essa quadra, você destinar as áreas de maior visibilidade para consumo de alimentos saudáveis ou não de junk food, por exemplo, toda essa microgestão foi feita e foi compartilhada e começou a ser implementada do ponto de vista de tornar a cidade mais saudável e o cidadão mais saudável, né, de certo ponto. Uma solução interessante também, que parece banal, mas que foi aplicada e começou a ser medida agora, é o uso de escadas. Quer dizer, a maioria das vezes a gente coloca escada rolante, porque a ideia da escada rolante era que as pessoas pudessem subir mais rápido, né, de um lugar para o outro. E o que acontece? As pessoas param na escada, né, então a pessoa não exercita mais nada, ela fica parada e sobe. Então a ideia inicial foi corrompida. E a volta a resgatar a escada, por exemplo, para ligar os andares, as pessoas, incentivar com que as pessoas usem esses espaços através de escadas mais iluminadas, ou através de uma escada mais lúdica. Tudo isso acaba fazendo com que as pessoas se exercitem mais. Então, esse tipo de solução começou a ser implementada, começaram a ser implementadas nessa quadra, e aí ao longo dos anos a prefeitura vai mensurar se essas soluções começaram a realmente a surtir como um efeito positivo nos moradores e expandir para outras quadras da cidade. Então isso é uma atuação na escala da quadra, que está em curso, né, e, de certo ponto, factível economicamente. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco de uma especulação que é o que a gente está dizendo, se discute muito hoje, né, de como encarar a cidade. Cidade não mais como um jardim programável, né, quer dizer, a gente pode olhar para a cidade como se ela fosse um jardim que você consegue programar e cuidar e deixá-lo desenvolver. Isso é uma visão. Aqui, a ideia é de entender a cidade como uma selva, na verdade. Não como uma área verde, como o professor estava mostrando, não é nesse sentido, é de uma maneira metafórica. A selva como um território a ser explorado,
Um território que ainda tem dimensões que nós desconhecemos e que ainda tem potencial de ser explorado. Né? E de explorar isso de uma forma emergente, não de uma forma ditatorial, de dizer, não, eu quero que isso cresça dessa forma, não. Explorar e especular sobre como isso pode trazer resultados para nós a longo prazo. Então, isso é uma ideia hoje muito debatida mundialmente e que tem um approach até muito tecnológico para desvendar essas outras dimensões que a gente acaba não explorando. Isso é a cidade de Atenas. Né? A cidade de Atenas ela é totalmente ocupada por uma tipologia urbana, que é a tipologia modernista dominó, do Le Corbusier. Quer dizer, ela é uma tipologia que cresce pelo tecido urbano inteiro, né? Ocupando a topografia, onde você tem apartamentos nos andares superiores e no térreo você tem comércio. Basicamente é isso, na cidade inteira. E isso gera um prejuízo enorme para a cidade, porque você deixa de explorar uma série de fatores que as pessoas necessitam, né, e você simplifica o que a cidade deveria ser. E aí, junto com a Universidade de Viena e com o pessoal de Atenas, a gente acabou fazendo uma pesquisa de campo aplicada de como explorar outras potencialidades latentes dentro desse contexto urbano. Tá, eu vou mostrar para vocês alguns achados. Né. É muito mais reflexivo, né, eu não estou apresentando uma receita de bolo aqui, na verdade estou tentando refletir com vocês sobre quais as dimensões que a gente desconhece da cidade ainda, né, e o que isso pode nos trazer de benefício a longo prazo. Dentro da cidade de Atenas tem uma área específica que é muito interessante, que é a região de Exarquia, que é um bairro que é totalmente autogerido pelos moradores. O Estado não interfere nessa região, não existe interferência nenhuma de empresas de grande porte na cidade. Quer dizer, é quase o que a gente tem nas favelas hoje aqui em algumas comunidades, só que está totalmente dentro do tecido urbano, né, dentro da tipologia urbana existente, quer dizer, não é um barraco, é uma moradia como outra qualquer que você tem na cidade, só que a gestão é feita totalmente pelos moradores. Né? E aí, dentro disso, você começa a identificar que existem vários potenciais latentes. Né? Quando você visita o lugar, quando você conversa com as pessoas, você começa a ver que existem várias necessidades e demandas e dinâmicas, né, que de fora você não consegue ver e que essa autogestão começou a mostrar e deixar explícito para os próprios moradores. Um exemplo é essa região desse parque Navarino, né, que ali em cima, se vocês forem olhar, ele historicamente foi destinado para ser um estacionamento porque o mercado imobiliário estava especulando em cima desse terreno. Quer dizer, era um terreno, pelo zoneamento, destinado a ser um parque, mas por uma série de fatores acabou sendo utilizado como estacionamento e a pretensão é que se construísse um outro edifício lá. E a população se mobilizou, como a gente já viu acontecer em vários lugares, em várias cidades, em São Paulo, em outros lugares, e cobrou que realmente essa área se destinasse ao parque, que era originalmente a ideia do plano diretor da cidade. Mas mais do que isso, as pessoas começaram a construir o espaço. Né? Construir o espaço, na verdade, construir o território, construir o lugar, que acho que é isso que é importante diferenciar. As pessoas se apropriaram do espaço e começaram a construir os equipamentos urbanos, começaram a ter horta no parque, começaram a pintar as paredes, começaram a criar outras tipologias dentro da cidade, né, interferir nos prédios, abrir rupturas que não tinham porque não conseguia ter sol dentro da janela, dentro do ambiente, começaram a criar outras janelas. Então, as pessoas começaram a interferir no espaço construído e se apropriar desse espaço, transformando um espaço num território e num lugar. Né. E aí, dentro disso, a ideia foi explorar, usando a tecnologia também, essas dimensões que a própria existência nos mostrava. Quer dizer, é um potencial latente isso. Né? Você visita e você conversa com as pessoas, não tem como perceber que isso está acontecendo hoje na cidade, nesse lugar. E dentro da região de Exarquia, que é uma região, é um bairro, né, uma área muito grande para você conseguir trabalhar, foi destinado uma área, né, dentro dessa cidade como uma área de amostragem, né, para entender o que essa demanda existente poderia se transformar a longo prazo. Quer dizer, como potencializar isso, como explodir, quer dizer, transformar, radicalizar o que as pessoas estavam hoje começando a desenvolver. Dentro dessa área de amostragem, se você for olhar os usos, é uma área estrutural, porque é onde existe a Faculdade de Atenas, ela fica nesse lugar. Né? Daí também por que essa região conseguiu ter essa peculiaridade de se desenvolver e de ter esse outro caráter de apropriação, que é totalmente diferente do resto de Atenas. Né? Só que se você olhar bem,
40% a 60% do território é ocupado por uma tipologia só por uma única tipologia construtiva de arquitetura, que você tem um prédio com uso misto. Então, quer dizer, é muito simplista essa solução para a cidade. É por isso que as pessoas começaram a interferir no espaço construído. Por isso que as pessoas começaram a gritar por outra dinâmica dentro da cidade. Isso é uma planta do que acontece, né, no pavimento térreo. Quer dizer, você tem uma área que é totalmente, basicamente pública, você tem circulações, uma galeria de circulação dentro do pavimento térreo, só que os demais pavimentos, obviamente, todos privados. Quer dizer, você tem a escada que a pessoa sobe e os apartamentos, e acabou. Quer dizer, a cidade é isso. E o que a gente começou a identificar é desmontar um pouco essa tipologia para entender o que é possível fazer, talvez, usando a tipologia existente, usando a necessidade das pessoas, para tentar extrapolar essa dinâmica, né? E o que a gente percebeu é que o que as pessoas mais usavam dos apartamentos para diversos fins e diversos usos eram os terraços. Porque os terraços eram usados como área de serviço, como uma área para fumar, como uma área para conversar com os amigos. As pessoas começaram a criar pontes entre um terraço e outro. Quer dizer, eu e meu vizinho, a gente se junta, cria um terraço, liga um terraço no outro. Quer dizer, o terraço acabava sendo um fator disruptivo dentro dessa lógica urbana toda existente, né? E aí foi isso que a gente começou a explorar dentro da proposta. Como criar esses espaços compartilhados dentro da cidade, né? Que hoje a gente tem muito isso virtualmente. Você tem o Facebook, você tem o Uber, você tem uma série de aplicativos e plataformas, mas como é que isso acontece na cidade de fato? É possível a gente traduzir essa lógica virtual para o espaço urbano, né? E por que não explorar o que os próprios moradores já estavam começando a denunciar, né? E os terraços realmente poderiam facilitar a emergência de outros territórios. E aí dentro disso a gente começou a existir um mapeamento todo de que tipo de terraços, qual é a taxonomia de terraços, por que as pessoas usavam mais um tipo de terraço do que outro, e aprofundar um pouco nessas questões. Quer dizer, qual o tipo de visibilidade que você tem de um terraço para outro, o que você vê da cidade, o que você não vê, para identificar o porquê do terraço ter essa importância dentro desse local, né? As áreas de sombreamento, quer dizer, fazer um trabalho até mais científico dentro do tecido urbano, para entender o porquê que os terraços começaram a ganhar tamanha importância para esses moradores, né? O que você tem de sol, o que você tem de sombra, e quais os vetores de apropriação que poderiam ocorrer dentro dessa lógica. Quer dizer, analisando esses aspectos, onde esses terraços poderiam começar a ganhar mais força, onde eles poderiam começar a deixar de ser um terraço e passar a ser, na verdade, um outro equipamento urbano, que a gente também não conhece ainda, né? E aí a ideia foi exatamente criar uma proposta que é muito bottom-up, de tentar entender o que poderia ser um grande terraço urbano, né? Quer dizer, e se você criasse realmente um grande terraço urbano que pudesse permear a cidade em outros layers, né? Não no térreo mais só, mas em outros níveis. Quer dizer, você pode ter ruas como se fossem calçadas suspensas, né? E trazer toda essa riqueza, na verdade, que você tem na rua, que é o espaço compartilhado da calçada, do uso público, né, para outros níveis, para o layer vertical da cidade, né? É possível isso? Seria possível? Aproveitando essa denúncia que os próprios moradores já fizeram, né? Quer dizer, isso foi uma especulação feita de criar um outro território dentro da cidade existente, né, e potencializar essa emergência de um outro tecido urbano dentro do tecido urbano existente. Quer dizer, outros espaços de encontro, né, outros pontos de apropriação da cidade. Isso, de certa forma, não mudaria só o uso, mas a dinâmica de apropriação espacial, né? Isso é uma reflexão que foi feita, não no sentido de ter um master plan ou uma receita de bolo de que a cidade vai funcionar assim ou assado, mas de explorar uma potencialidade latente e como isso poderia ter um resultado prático dentro da cidade. E aí, por último, eu gostaria de mostrar para vocês uma animação de um mapeamento, como se fosse uma tomografia, né, de um pedestre caminhando em 4 cenários urbanos distintos, que tem 4 tipologias distintas se apropriando do tecido urbano, né? Em Brasília, que é uma cidade emblemática por ser uma cidade planejada, numa favela, que tem a sua lógica super específica e peculiar, né? Uma cidade que é totalmente consumida pelo mercado imobiliário, que também tem a sua lógica do lote e do resultado financeiro, e da cidade de Atenas. Então, na verdade, eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra a amplitude visual do pedestre no nível da rua, né? Então, quanto mais pontos brancos vocês perceberem na tela, é o que a pessoa percebe na hora que ela está caminhando na cidade.
E aí você vai ver que tem situações que você tem percepções pontuais, percepções fragmentadas, percepções em eixo. E isso tudo começa a nos desvendar outras dimensões da cidade e que a tecnologia pode nos ajudar a encontrar essas potencialidades latentes. Eu acho que a tecnologia não vai nos dar uma resposta pronta como o design paramétrico sugere. Não dá para você traduzir o Big Data para uma solução aplicável. A cidade não é tão científica a esse ponto. Mas isso pode nos ajudar a refletir sobre quais são as outras cidades que nós não conseguimos perceber hoje. Então, você tem os 4 tecidos urbanos diferenciados, distintos, dentro da cidade, das 4 cidades analisadas, e o mapeamento no pedestre andando nas ruas. Em Brasília você percebe muito os eixos cartesianos. Numa fábrica do tecido urbano pelo mercado imobiliário, você tem a lógica também da fragmentação aguda, na verdade. Nas favelas você quase não percebe o tecido urbano no pedestre, porque é muito denso. Então você tem uma percepção pontual do tecido urbano. Em Atenas, nesse lugar onde está acontecendo isso, você começa a ter uma diversidade de apropriação, mas mesmo assim a percepção ainda é fragmentada. Então, isso é como se fosse uma tomografia do pedestre andando pela cidade, e aí fica essa pergunta, como é que a gente consegue deixar de olhar a cidade como um jardim e explorar o que essa selva tem a nos oferecer. Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer. Desculpa se eu viajei muito para vocês, mas eu queria compartilhar um pouco da vivência que eu tive e essas experiências eu acho que tem a enriquecer a todos nós. Eu acho que um evento como esse é essencial para que a gente possa entender melhor as nossas cidades daqui para frente. Obrigado. Agora a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Olá, bom dia. Você citou o Lago da Batata, que era um lugar... No processo específico do Lago da Batata, na verdade, teve uma participação intensa dos próprios usuários do local, inclusive dos estabelecimentos. Ali você tem vários bares que usam, fazem, inclusive, a própria calçada era uma extensão do estabelecimento e depois a praça. Existia uma preocupação e uma conversa com toda com a organização local do Largo da Batata, de entender quais eram as necessidades, quais eram as demandas. Eu, na verdade, desconheço que as pessoas deixaram de usar o espaço. Até onde eu sei, inclusive, eu não coloquei algumas fotos, mas esses mobiliários hoje eles estão todos grafitados já. Se você for ver, eles foram grafitados. Quer dizer, eu desconheço que as pessoas não usaram. Eu, inclusive, acho que as pessoas desromperam um pouco o propósito do equipamento urbano, o que eu acho que é saudável. Eles propunham simplesmente ser um ponto de encontro, mas na verdade aquilo lá virou até um ponto sabe, como se fosse uma venda que as pessoas usam às vezes para até comercializar produtos. Eu acho que na verdade existiu uma reapropriação do equipamento urbano, que eu acho que é positivo. Eu desconheço que as pessoas deixaram de usar o espaço por conta desse mobiliário. Na verdade, eu acho que a intervenção anterior, quer dizer, quando existiu o próprio projeto inicial do Tito Livio para a área, que é o arquiteto que ganhou o concurso e desenvolveu toda essa esplanada modernista, nesse momento, sim,
acho que as pessoas que usavam aquele local acabaram sendo expulsas, realmente ocorreu quase um processo de gentrificação pela valorização que ocorreu na área, pela instalação do metrô, pela valorização urbana que aconteceu no entorno, quer dizer, o mercado imobiliário começou a explorar todo o contexto ao redor da praça, né? Eu acho que nesse momento isso ocorreu de uma forma muito substancial e crucial, né? Quer dizer, muitas pessoas que viviam naquela área acabaram sendo expulsas, né? E eu acho que, de certa forma, a intervenção através dos equipamentos, apesar de ser uma intervenção muito pequena perto do contexto urbano, despertou de novo essa consciência de que aquele espaço continuava sendo espaço delas, né? Continuava sendo espaço que as pessoas já usavam. É por isso que eu falei de uma reidentificação com o lugar, né? Acho que, até onde eu consigo perceber, foi um pouco isso que ocorreu, mas eu desconheço que as pessoas deixaram de usar o lugar por conta do equipamento. Acho que, pelo contrário, acho que elas foram lá e colocaram a identidade delas, sabe? Acho que isso que é positivo. Queria fazer uma pergunta para o professor Abico. Pegando uma realidade um pouco mais próxima aqui da nossa realidade de São Paulo, o senhor falou que teve... Bom, funcionando? Tá. O Porto Maravilha é aquilo que a gente conceitua como sendo uma operação urbana. A cidade de São Paulo tem várias operações urbanas, né? Tem a operação urbana da Roberto Marinho, tem a operação urbana da Faria Lima, tem a operação urbana da área central da Sé, tem várias operações urbanas. O que é uma operação urbana do ponto de vista legal e não é um exemplo único de São Paulo? Tem operações urbanas no mundo inteiro, né? Você tem, as grandes cidades todas implementaram esse tipo de solução urbanística. A operação urbana é você pegar uma área da cidade, uma área de interesse da cidade, pode ser uma área deteriorada, pode ser uma área mal utilizada, em que o poder público define como sendo uma área que deve ser urbanizada. No caso brasileiro, você tem que aprovar a operação urbana no plano diretor da cidade. Então, o plano diretor é uma institucionalidade importante. E aí, o plano diretor define o limite aonde você vai fazer essa intervenção. E nessa área, você estabelece regras urbanísticas diferentes da cidade normal, ou da cidade já existente. Então, é como você estabelecesse uma exceção ao plano diretor. Então, o plano diretor estabelece as regras urbanísticas na cidade e você estabelece uma exceção. Nessa exceção, você permite construir mais metros quadrados do que o plano diretor permite. E a construção de mais metros quadrados significa maior rentabilidade para o setor privado. Então, o setor privado vai ganhar mais dinheiro ao construir naquela área. Mas esse construir mais metros quadrados e ganhar mais dinheiro, a ideia, o pulo do gato é fazer com que esse dinheiro que o setor privado vai ganhar a mais seja compartilhado com a cidade, né? Então, uma parcela daquele dinheiro que o empreendedor privado vai ter de lucro, ele vai ter que pagar para a cidade. Vai ter que pagar para a cidade em quê? Em infraestrutura, em serviços públicos, e naquilo que a cidade decidir. Então, a direção da operação urbana é do poder público. É o poder público que decide o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E é dessa forma que eu consigo arrecadar dinheiro. Isso é o famoso, essa famosa PPP, parceria público-privada, que é um modelo que está viabilizando
projetos, é uma das formas de você viabilizar projetos de intervenção urbana, é o desenho financeiro. Né? Então, assim, a gente tem assim, você tem um desenho financeiro, você tem um desenho institucional, você pode ter um desenho arquitetônico urbanístico, então você tem que ter a compatibilidade de todos esses desenhos para você conseguir colocar uma ideia de pé. Do ponto de vista no mundo real. No mundo real. Agora, você pode fazer uma série de especulações, prospecções, ideias, tudo isso é muito válido. Por exemplo, eu participei do júri de um concurso que colocava como tema demolir ou não demolir o Minhocão, em São Paulo. Então, as pessoas estavam totalmente livres para propor aquilo que eles quisessem, sem que houvesse nenhum compromisso financeiro ou arquitetônico ou institucional. Era o chamado concurso de ideias. E o concurso de ideias é um concurso muito importante, é um concurso muito útil para você se desgarrar dessas amarras institucionais, financeiras, técnicas que eventualmente possam existir. Bom, eu queria saber de que maneira a revitalização Sua dúvida é como essa requalificação pode acontecer sem que exista exposição imobiliária e sem que as pessoas acabem, sem ocorrer um processo de gentrificação, né, que se diz gentrificação. Quer dizer, você tira as pessoas de um lugar, expulsa de onde elas estão e vão para um outro, ela acaba sendo deslocada para um outro território. Acho que é uma pergunta capciosa num ponto, porque a valorização acaba sempre ocorrendo, né? Se você investe numa área de alguma forma, seja pelo Estado, seja por uma PPP, seja por iniciativa privada, acho que aquela região realmente sempre vai sofrer uma valorização. E isso é um risco que se corre, se não existir uma gestão do ponto de vista social, né? Quer dizer, quais são as pessoas que moram naquele lugar, qual é a demanda que elas têm, qual é a dinâmica existente nesse lugar. Acho que passa muito pelo processo de participação. Quer dizer, se você pega países como a Holanda, que é um lugar que eu vivenciei muito isso na prática, existe o investimento privado junto com a iniciativa do Estado, só que os valores da população local, na verdade, eles são absorvidos, porque ao manter as pessoas do lugar naquele local, eles preservam a identidade daquele lugar, e isso, na verdade, gera o resultado melhor para a cidade, para o investidor e para o Estado, no fundo. Quer dizer, isso é que se percebeu, pelo menos em algumas práticas na Holanda, que eu tenha vivenciado. Quer dizer, você conseguir, de alguma forma, financiar a permanência das pessoas naquele local, para que ele mantenha realmente a identidade, né, do lugar e que você preserve aquelas pessoas no lugar, isso, no fim, a longo prazo, acaba sendo benéfico para a cidade. Mas isso demanda, acho que, uma gestão financeira importante, porque você simplesmente não é só uma intenção. A intenção de que as pessoas fiquem pode existir ou não, mas isso tem que se viabilizar do ponto de vista econômico. E aí acho que isso é uma inferência que acaba afetando todos os players envolvidos no processo, né? E acho que esse desejo ele tem que se viabilizar do ponto de vista econômico, né? Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com essa situação de que as pessoas fiquem no lugar, né? Se você pegar, por exemplo, as EIs, né, que acabam sendo áreas de desenvolvimento específico dentro da cidade que tem alguma carência habitacional ou para baixa renda, as pessoas normalmente no entorno, né, do mercado imobiliário, elas não querem investir naquele entorno, porque, putz, eu vou morar do lado de um cara que é pobre, falando português, claro. Existe esse preconceito social em relação ao morador. Na verdade, por que você tem que pegar um morador e tirar ele dali e levar de uma favela lá para a periferia, né, que é o modelo convencional existente?
né? Quer dizer que é um modelo um pouco que o Minha Casa Minha Vida acabou promovendo no Brasil, né? Por que você não pode fazer que nem em Manaus? Né? Em Manaus, o projeto Prosamin, por exemplo, que revitalizou todas as margens dos igarapés, o que a prefeitura fez junto com a iniciativa privada? Ela recuperou todas as margens dos igarapés, né? E ela preservou as palafitas existentes, mas criando uma outra tipologia residencial, né? Ela incentivou a iniciativa privada a investir naquele lugar, viabilizando a reestruturação dos canais, mantendo as pessoas naquele lugar. Quer dizer, criando uma outra tipologia urbana que não as palafitas. Quer dizer, por que não pode existir esse ganha-ganha? Eu acho que depende muito dessa gestão dos players envolvidos, né? E do desejo, né, principalmente do Estado ou do investidor, para que isso se promova a longo prazo. Acho que, do meu ponto de vista, é um pouco isso. É muito difícil você, no Brasil, é muito difícil você revitalizar uma área e impedir que aquela população saia da área. É muito difícil, né? Então, vamos entender que o default é você revitaliza e você expulsa. Por que isso acontece? Para que isso não acontecesse, você deveria estar revitalizando também todas as outras áreas dentro de uma cidade. Você não pode fazer um projeto só num determinado espaço, num determinado quarteirão ou numa determinada parte da cidade. Você tem que fazer isso de forma extensiva, para que para que a valorização do seu espaço aconteça. E isso é muito difícil do ponto de vista financeiro. Você revitalizar várias áreas numa mesma cidade no mesmo tempo, né? Então, assim, a minha experiência no Brasil tem sido sempre essa. Você revitaliza uma área, infelizmente você gentrifica, e aí você vai atrair população. Por exemplo, numa determinada área morava uma população de baixa renda, essa população vai ser expulsa sim, é a chamada expulsão branca, né? E aí outras famílias de renda superior irão assumir aquele espaço, que é um espaço urbano de melhor qualidade. E eu acho muito difícil isso deixar de acontecer. Agora, não é porque isso está acontecendo que eu vou deixar de revitalizar a área. Porque os mecanismos do tipo... você pode até fazer um contrato com a família, do tipo, você não pode vender essa unidade, ou você não pode passar adiante essa unidade. Como todo mundo sabe, existe uma informalidade muito grande nos contratos no Brasil. E esses contratos não serão obedecidos. Então, vai ter muito, muito, muito contrato de gaveta. Então, essa é a experiência que a gente tem vivenciado. É ruim? Eu acho péssimo. Mas também, por outro lado, obrigar as famílias a não saírem do que eu acho que isso também, na minha opinião, é um desrespeito àquela família que está vivendo nessa sociedade capitalista onde a gente vive. Então, ele também tem que aproveitar as oportunidades que o mercado vai oferecer para eles, infelizmente. Professor, tem um adendo importante. O plano diretor de São Paulo hoje, por exemplo, ele prevê em alguns lugares a cota social, né? Que é o quê? O cara, 20% talvez do desenvolvimento, do potencial construtivo daquela área tem que ser destinado a uma cota social, né? E aí o investidor ele tem a opção de construir unidades para preservar aquelas unidades de baixa renda, vamos supor, no desenvolvimento que ele vai fazer, ou ele tem a opção de pagar uma taxa maior e, bom, eu vou pagar minha conta e o Estado destina essas moradias em algum outro local. E o investidor prefere fazer isso, ele prefere pagar mais caro, né, muito mais caro, ao invés de construir as moradias naquele local, por uma série de fatores, né? Mas acho que é só um parênteses para você entender, até e para a gente discutir que esses elementos legais eles existem, mas como o professor falou, na realidade isso acaba ocorrendo de uma outra maneira, né? Não da maneira prevista pela própria legislação. Bom dia.
Bom, só repetindo a pergunta, ele perguntou na cidade de São Paulo quais são os maiores desafios para reestruturar a cidade ou parte da cidade. É isso? Bom. Nossa, que pergunta complexa. Assim, simplificando, você hoje tem uma situação financeira muito ruim na cidade, né? Assim, eu acho que agora quem é de São Paulo deve estar acompanhando a campanha municipal e todos os candidatos à prefeitura estão dizendo que falta dinheiro e realmente falta dinheiro, né? Agora, a saída para isso é você conseguir recursos da iniciativa privada. Esse é o modelo. Né? Quer dizer, como é que eu consigo recursos da iniciativa privada para me ajudar a reestruturar a cidade? Eu tenho que atrair a iniciativa privada, mas eu também não posso deixar com que ela defina como é que a cidade deve ser. Quer dizer, no final, o poder é o poder público, é o poder da administração pública. E esse poder da administração pública, ele está refletido numa lei chamada plano diretor. Estamos falando aí no campo real. Não estamos falando no campo da especulação, estamos falando no campo da realidade. Então é o seguinte, o plano diretor tem que ter instrumentos, plano diretor e a lei do zoneamento, que são duas leis, eles têm que ter um instrumento para propiciar a reestruturação das cidades. Né? Então, de qualquer forma, na cidade de São Paulo, eu diria que tem um dos planos diretores de lei de zoneamento mais avançados em todo o país. Né? Ele estabelece a cota de solidariedade, ele estabelece as fachadas ativas, que é uma forma de você misturar uso comercial de uso residencial, ele estabelece uma densificação da cidade nos eixos de transporte coletivo. Então, tem uma série de instrumentos importantes na cidade de São Paulo. A questão é como que você vai conseguir atrair a iniciativa privada para ser parceira da cidade, desta cidade que nós todos queremos. Porque o plano diretor e a lei de zoneamento, em sendo leis, elas refletem o interesse da maioria da população da cidade de São Paulo. Ponto. E não só isso, mas ela reflete para os próximos 20 anos. Então, isso tudo já está estabelecido. Então, nós temos que criar, do ponto de vista real, tanto do ponto de vista do gestor público, também da iniciativa privada, que eles consigam desenvolver projetos dentro desse marco legal. Né? Então, assim, isso já está colocado. Agora, é um exercício muito complexo. E você pode imaginar, se nós tivermos uma situação econômica no país mais favorável, talvez você consiga desenvolver esse projeto de reestruturação que a gente está precisando. A gente está precisando restaurar o centro da cidade, a área da luz, a gente está precisando reestruturar a parte da Moca, da Zona Leste, do extremo leste, na cidade de Tiradentes. A gente está necessitando estruturar várias parcelas ou partes da cidade. Eu concordo totalmente com o que o professor falou, porque o desafio principal é um desafio financeiro. Né? Eu acho que existe o desafio político do ponto de vista de você conseguir viabilizar um plano diretor como a cidade de São Paulo conseguiu, e foi uma ginástica intensa, porque você tem um jogo de poder da iniciativa privada e os seus interesses, da esfera pública, da esfera social. Quer dizer, é um jogo pesado, né, de forças dentro desse processo todo, e eu acho que a cidade de São Paulo conseguiu um passo importantíssimo de aprovar um plano, de certo ponto, inovador, que não contempla 100%, ou, na verdade, busca diversificar a cidade, né, e a lei de uso e ocupação também. A gente está agora esperando o Código de Obras também ser aprovado, que é a terceira lei que é super importante no desenvolvimento urbano.
eu acho que também passa por uma outra questão. São Paulo não é uma cidade, na verdade. São Paulo são várias cidades, né? Eu acho que a gente tem características extremamente distintas do extremo leste ao extremo sul, de gestão, de dinâmica urbana. Tudo isso é muito diferente, né? Por isso que eu acho que isso é um desafio enorme, quer dizer, você gerir várias cidades dentro de uma só, dentro de todo esse contexto, né? Se você pegar cidades, por exemplo, como Paris, Nova York, outras cidades, elas têm uma agência reguladora urbana que ela é superior à própria instância pública, né? Por quê? Porque ela consegue permear as diferentes gestões, quer dizer, muda o partido, mas a gestão pública continua a mesma, né? Ela acaba sendo apartidária, de certa forma, e isso preserva as intenções do plano diretor, da lei de ocupação ao longo do tempo, que também é um desafio nosso aqui, que é um ciclo de 4 anos, por mais que eu tenha o plano diretor a longo prazo, mas dentro desses 4 anos aparecem decretos, aparecem leis complementares, e tudo isso de alguma forma acaba sempre corrompendo um pouco das iniciativas originais do plano diretor. Então acho que também, se fosse possível desenvolver uma agência que estivesse um pouco descolada, né, que fosse quase uma autarquia, né, real, não uma autarquia legal, né, mas uma autarquia real, superior à própria gestão pública e privada, para mediar isso a longo prazo, acho que a gente teria resultados muito mais consistentes, né, dentro do período de 20 anos que o plano diretor se propõe. A gente está com o cronograma um pouquinho apertado, então a pergunta do Pedro ela vai ser a última, mas depois outra. Carlos, eu queria perguntar para você mesmo. Perguntando para você. Dentro dessa semana, a gente está tendo bastantes conceitos novos sobre cidades e a gente tem falado bastante de Smart City e até mesmo ontem a gente falou um pouco sobre mini grid, que é mais o mesmo conceito, só que para uma área menor de casas, assim, um condomínio, alguma coisa, mas tem essa ideia de ser sustentável, de ser autossustentável não, mas de ser autossuficiente, entendeu? E na primeira parte da sua palestra você falou diferentes concepções de encarar a cidade, né? A cidade objeto, a cidade organismo. E eu queria perguntar assim, essa ideia de Smart City parece muito com uma cidade de organismo, mas você falou que isso era mais na época de 50, né? Com indústria, fábrica, aquela coisa mais tempos modernos, assim, né? E dentro desse conceito de Smart City, como é que você enxerga a sociedade, tipo, como objeto, aquelas maneiras de ver a cidade, como você falou no começo da sua palestra? Eu acho que esses conceitos de cidade, na verdade, eles podem ter sido promovidos há muito tempo atrás, mas não é isso que tira a relevância deles ao longo do tempo, né? Não é porque um conceito foi discutido na década de 60 que ele deixa de ser relevante. Eu acho que a gente pode sempre revisitar esses conceitos e reinterpretar dentro da nossa dinâmica atual. Pensando no conceito de Smart City, eu acho que está muito vinculado à ideia de Big Data, né? Quer dizer, hoje a gente consegue mapear tudo, né? A gente consegue mapear e saber a informação de quantos carros passam aqui, em tese, né? A gente consegue ter acesso a todas essas informações. O que eu tenho de impressão é que é como se a gente tivesse todos os ingredientes na mão, mas a gente não sabe muito bem o que cozinhar com eles, sabe? A gente tem todo o mapeamento da cidade, como ela funciona, mas isso não se traduz no espaço construído de uma forma tão linear, né? Não é porque eu tenho um fluxo de veículos aqui que necessariamente eu preciso ter uma via mais larga. De repente a ideia é eu criar mais vias do que essa. Então, assim, eu não encaro essa solução de Smart Cities como sendo simplesmente uma tradução do Big Data para a realidade. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos dentro dessa reflexão que sejam mais complexos a ponto de absorver a dinâmica urbana, né? Não é uma tradução simplesmente numeral para a realidade, né? Agora, eu acho que isso que vocês estão discutindo do ponto de vista de trabalhar numa escala intermediária entre a macro escala, a escala do indivíduo e trabalhar no grid, quer dizer, isso é uma escala palpável, né? Que talvez consiga fugir um pouco dessa complexidade de agentes que existem, né, no desenvolvimento urbano e uma área de especulação de entender o que se pode promover nessa escala, né?
E aí, talvez dentro disso, comecem a emergir soluções do que fazer com essas informações todas, né? De como promover sociedades que tenham um ciclo mais sustentável, fechado do ponto de vista ambiental, socioeconômico, né? Acho que a gente tem que pensar um pouco do que fazer com essas informações, né? Para tornar a Smart City realmente uma cidade melhor, né, ao longo do tempo, não simplesmente uma tradução de informações para o espaço construído. Eu quero agradecer a presença do professor Alex Abico e do Carlos aqui por virem aqui hoje. Acho que foi uma palestra muito boa e que deu para aprender bastante coisa.